no Cidade ao Vivo dessa terça-feira, dia 14 de novembro, 11h13 da manhã. Conversamos então com a Zenilda Lemos, assistente social, e também com o Pedro Vipievski, representando então todos os voluntários aí que ajudaram nos pontos mais críticos da enchente, né, no período mais crítico da enchente. E estamos agora com o Dr. Gilberto na coluna Seus Direitos para falar sobre acidentes no trabalho. Doutor, bom dia, obrigado pela sua presença mais uma vez. Vamos então falar sobre quais são o senhor ia me passar algumas estatísticas, né, sobre número de acidentes, esse tipo de coisa. Vamos lá? Certo, sempre um prazer estar aqui com vocês. Então, acidente de trabalho, ele é o tema de maior valor econômico dentro da Justiça do Trabalho. Então, dentro dos tipos de ações trabalhistas, acidente de trabalho ele tem a maior média, passa de 300 mil a média de valores de ação. Então, esse tema é de importantíssima relevância, tanto para o empregador quanto para o empregado, para que, enquanto empresa, você evite que aconteçam os acidentes de trabalho, evite esses rombos que podem ser desastrosos, né, podem implicar aí num encerramento até de uma empresa, dependendo do porte. E para o empregado, implica risco à vida, né? Então, acidente de trabalho, dentro do ambiente laboral, ele é uma questão de extrema importância justamente por isso, porque ele oferece risco à vida. Dentro do acidente de trabalho, a Lei 8.213, ela regulamenta as doenças profissionais e doenças do trabalho. Esse tema sempre gera muita dúvida nas pessoas, porque a lista elaborada pelo Ministério do Trabalho e Previdência é gigantesca. Então, lá tem todas as doenças que são elencadas como profissionais, que são as chamadas ocupacionais, que são aquelas ligadas à profissão. O próprio nome já diz, profissionais. É aquele risco acentuado que você vai adquirindo ao longo do trabalho. Já a doença do trabalho, ela é mais súbita, ela é mais direta. Então, dentro do acidente de trabalho, essas duas ligadas à empresa são as principais. E temos vários exemplos famosos, por exemplo, doença do trabalho, que é muito comum que a população conhece, é a LER, DORT, fibromialgia, várias doenças que no exercício daquela profissão você vai adquirindo com o passar do tempo. E aí essas doenças, elas têm implicações previdenciárias, elas têm implicações de indenizatórias, dependendo do grau de culpa do empregado. Então, é um tema muito amplo que a gente pode desmiuçar para que quem está nos assistindo tenha conhecimento de que quando acontecer um acidente de trabalho, como ele deve agir, como a empresa deve agir. Os dois polos precisam agir em conjunto, seja para evitar o acidente, ou uma vez que aconteceu, que é inevitável ter acontecido, que eles possam agir de uma maneira amigável, às vezes sem precisar entrar numa lide processual, mas se entrar, o trabalhador também precisa ter bem esclarecido quais pontos ele precisa estar ciente na hora de ajuizar uma eventual ação. E esse acordo amigável que o senhor coloca, doutor, no que consistiria exatamente, sem que haja a necessidade, enfim, sem que as duas partes vejam necessidade de um processo, essa forma amigável de resolver uma situação, por exemplo, de um acidente de trabalho? Como que seria isso? Se o acidente ocorreu por dolo ou culpa do empregador, é importante que o empregador, a empresa, ela tenha consciência de que ela falhou com algum equipamento de segurança, com medidas de ambiente de trabalho seguro, para que quando o trabalhador sofrer esse acidente de trabalho, ela esteja apta a ajudá-lo. Por quê? Uma vez que ocorre dolo ou culpa da empresa, o trabalhador ele pode cobrar todos os medicamentos, né, todo o período que ele teve aí, eventualmente internado em hospitais, os gastos que ele tiver com transporte, alimentação. Ele pode pleitear na Justiça do Trabalho danos estéticos, danos morais, o maior volume em termos monetários, financeiros, dentro da ação trabalhista por dano por acidente de trabalho, é a questão da pensão. Então, quando você sofre um acidente de trabalho e tem uma perda total ou temporária da sua capacidade de trabalhar, você requer o benefício na Previdência, né, no INSS. E também você pode
pleitear, através da ação judicial, essa indenização correspondente à integralidade. Então, o empregador, às vezes pode ser condenado na Justiça do Trabalho a pagar para você o montante que você teria direito do dia que você sofreu o acidente até o último dia antes de se aposentar. Até o período de vida contributivo inteiro. Nossa. É a somatória da pensão mensal, que se chama pensão mensal vitalícia. Então é feito o cálculo, e esse cálculo por conta da idade. Quanto mais novo, mais tempo de contribuição, né? Então, se você sofreu um acidente, por exemplo, com 22 anos e ficou incapacitado, dentro do processo, corre o risco do empregador ter que pagar você dos 22 até o último dia de vida contributivo antes de se aposentar. Por isso que o valor total fica muito alto, por conta dessa somatória. Então, a empresa precisa estar muito ciente das suas responsabilidades para tentar fazer essa mediação extrajudicial. Ajudar financeiramente com as custas de médicos, eventuais cirurgias, se realmente o funcionário ficar incapacitado, e contribuir, mesmo que ele esteja recebendo algum benefício previdenciário, né, para mostrar que ela está ali, que ela está amparando o trabalhador e tentar evitar o processo. Agora, uma vez que o empregador não tem culpa, não teve dolo, foi negligência do empregado, por exemplo, o mau uso do EPI, que a gente já até falou em outras ocasiões. Isso mesmo que eu ia perguntar para o senhor. Se tudo isso, na questão do acidente do trabalho, tem a ver com aquilo que a gente falava sobre periculosidade, tudo é interligado. Por exemplo, do empregador fornecer um equipamento de proteção individual, justamente para prevenir um acidente de trabalho, levando em consideração que é uma profissão que tem essa periculosidade e tudo mais, tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver com isso. O fornecimento do EPI é obrigatoriedade do empregador e a fiscalização também. Agora, uma vez que ele forneceu, fiscalizou e o empregado, na utilização, mesmo assim sofreu um acidente de trabalho, você entra numa questão muito delicada, porque vão ter duas posições diferentes conflitantes, porque o empregador, mesmo fornecendo e cumprindo, fiscalizando, e o empregado, mesmo utilizando, sofreu um acidente de trabalho. Então, nesses casos, normalmente judicializa, normalmente vira processo, porque o empregado ele vai se sentir lesado com todo o direito, né? Dentro da empresa sofreu um acidente de trabalho. Normalmente os acidentes de trabalho reduzem em alguns dias a atividade dele, até 15 dias, né, ele recebe pela empresa, depois do 16º em diante pelo INSS, mas o trabalhador normalmente não fica contente apenas com o benefício recebido pelo INSS, até porque normalmente o benefício é o salário mínimo, vezes alguma fração do salário que ele recebe mensal, né, e entra em questões previdenciárias. É um labirinto muito grande de informações, mas normalmente ele precisa de um valor maior do que ele vai receber do INSS. E aí que entra a ação judicial para pleitear a indenização. Então vai ter um embate, porque a empresa ela vai fornecer na sua contestação todas as informações que ela forneceu o EPI, que ela fiscalizou, mas o empregado também vai fornecer informações de que mesmo utilizando aquele EPI não foi suficiente. E no Tribunal do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho, o entendimento de que se não neutralizar o risco, não serve de nada. Então, mesmo fiscalizando e entregando o EPI, se ele sofreu um acidente de trabalho, significa que não neutralizou completamente o uso do EPI. Então, o direito do empregado de pleitear essa indenização. Então, é uma questão muito delicada dos dois lados. Direito do trabalho em si é muito delicado, acidente de trabalho é mais ainda. O senhor tem alguma estatística, doutor, de quais são os principais acidentes de trabalho, ou pelo menos quais ocupações costumam sofrer mais acidentes nessa situação, nessa seara dos acidentes de trabalho? Qual é o tipo de ocupação que é mais suscetível, vamos colocar assim, a algum acidente? Sim, depende muito da região. Por exemplo, aqui onde a gente vive, tem muita exposição a agentes químicos, né, biológicos. Então, a exposição a ruído excessivo, que você precisa fazer uso de protetor auricular, agentes químicos, em grandes centros urbanos, que o pessoal trabalha muito em escritório, o trabalhador de escritório, que fica muito tempo sentado. Aí entra as questões de LER, DORT, né, de questões relacionadas à ergonomia. Mas aqui na nossa região em si tem muitos acidentes químicos, acidentes relacionados às empresas
que a gente tem conhecimento que usam esses produtos. Mas, enquanto empresa, fornecer todos os EPIs e neutralizá-los já evita grandes problemas. Teve um caso muito famoso mês passado, não sei se você chegou a ver, em São Paulo, que alguns trabalhadores ficaram pendurados num edifício que estava em construção, muito alto, um edifício em São Paulo em construção, e teve um desabamento no último andar e eles ficaram pendurados apenas pelos EPIs a muitos metros do chão. Um caiu, o EPI não conseguiu segurá-lo e ele morreu, obviamente, os outros sobreviveram. E esse episódio retrata muito bem a força do EPI, né? Salvou, se não me engano, 5 vidas e uma faleceu. Então, a utilização do EPI, seja em questões de acidentes químicos, físicos, biológicos, exposição a calor, a umidade, a frio excessivo, todas elas têm esse intuito de salvar a vida do trabalhador, que é o bem mais precioso numa relação trabalhista. E esse caso, por exemplo, que o senhor citou, doutor, de um trabalhador que ele estava com EPI, esse caso de São Paulo, e mesmo assim não neutralizou então o acidente que ele veio a ocorrer. Nesse caso, um trabalhador que faleceu, morreu por conta do acidente, mas a família dele tem algum direito? No caso de acidentes de trabalho no geral, em que termina em óbito, a família tem algum direito? Como é que funciona? Se estende aos filhos. É muito comum dentro da Justiça do Trabalho os processos envolvendo morte do trabalhador serem propostos depois da morte dele pelo cônjuge, né? Pelo cônjuge sobrevivente e pelos filhos. E na maioria das vezes, quando tem a morte do trabalhador, o empregador pode ser condenado. Pode seguir, doutor. Pode ser condenado. Não? Estamos com alguns probleminhas técnicos. Quer tocar uma tela de intervalo? Aí a gente já volta rapidinho. Ok, então voltando para conversar com o Dr. Gilberto no Cidade ao Vivo. Tá, ou será que são esses os mix mesmo, ou Henrique, só para... É isso? Ok. Então, doutor, continue, por favor. No caso de óbito em acidente de trabalho, geralmente os cônjuges, o senhor estava falando, que pedem, então... Normalmente em acidentes de trabalho, então, como eu estava falando, o cônjuge, né, a companheira, a esposa, ou o marido, o companheiro, eles entram na Justiça do Trabalho pleiteando essa indenização devido à morte do seu cônjuge, juntamente com os filhos, né, sejam menores ou até maiores, normalmente até completar 24 anos de idade, e normalmente é deferido, porque quando ocorre a morte do trabalhador, é inegavelmente aplicado a culpa da empresa, do empregador. Então essas causas de acidente de trabalho envolvendo morte são as que mais geram ônus à empresa, né? Maior valor pecuniário para ela pagar as famílias. Então sim, se estende à família, aos filhos, e por isso que é muito importante essa utilização, de novo batendo na tecla do EPI, para que evite a morte, que é a última instância, né, do acidente de trabalho, que é cessar a vida de um trabalhador. Eu tenho uma pergunta muito específica, doutor, talvez o senhor consiga trazer para mim uma resposta. Um tempo atrás acompanhei um caso de um rapaz que trabalhava, não foi nem aqui em Canoinhas, enfim, mas um rapaz que trabalhava numa transportadora, um motorista de caminhão, sofreu um acidente de trânsito, ele teve de ter um membro superior, um braço amputado por conta do acidente. Então, o que eu entendo é que ele ficou... a partir daquele momento, incapaz de executar a função que ele executava anteriormente, que era como motorista. Sim. Nesses casos, o que a empresa tem de responder de alguma forma, alguma indenização? Teria de realocar ele para algum outro setor da empresa? Como é que funcionaria? Muito boa essa questão também. Quando acontece a perda da incapacidade, seja temporária ou permanente, normalmente o empregado, ele fica recebendo o benefício em casa do INSS,
Entretanto, se ele tem capacidade de voltar a trabalhar, quem vai dizer é o perito médico, né? Perito entendi. médico, ele faz a avaliação. E se a empresa tiver um novo espaço, uma nova função condizente com a nova capacidade dele, porque é alterada a capacidade de trabalho, ele consegue retornar ao trabalho. Então, sempre tem que ser avaliado pelo perito, né? É marcado uma entrevista, né? Uma conversa, um exame médico com o perito. E se ele ver que o empregado, depois desse acidente que amputou, ou enfim, acometeu ele e fez ele perder a redução da capacidade laboral, ele pode retornar ao trabalho, seja para o posto antigo ou para o novo posto. Sempre é avaliado pelo INSS. Essa questão que você falou também já remete a um outro assunto, que é o acidente fora do horário de trabalho. Então, dentro desses acidentes, a gente tem o acidente que ocorre dentro do local de trabalho e no horário de trabalho, e o acidente que ocorre fora do horário e fora do local de trabalho. Antigamente, antes da reforma, existia uma grande discussão no acidente de trajeto, o famoso acidente de trajeto. Por quê? Antes da reforma, o horário que você levava para sair da sua casa até o trabalho, chamadas horas em itinere, era considerado poderia ser considerado tempo à disposição do empregador. Logo, se você sofresse um acidente de trabalho, você estava no horário de trabalho, então era considerado um acidente e aí implicaria em todas essas consequências. Depois que veio a reforma, esse tempo que você se desloca da sua casa para o trabalho, do trabalho para casa, ele não é mais considerado tempo à disposição do empregador. Entretanto, ele não é mais considerado tempo para você receber salário ou hora extra. Mas se você é acometido de um acidente nesse trajeto, indo para o trabalho e voltando, nada mudou. Continua sendo um acidente de trabalho. Só que aí entra num grande conflito, porque vários juízes, vários tribunais possuem entendimentos diferentes. Então, dependendo da cidade que você vai ajuizar uma eventual ação ou do tribunal, você pode ter um entendimento que diga assim, você não está se deslocando para a empresa, mas isso não é um tempo à disposição do empregador. Logo, se você sofre um acidente de trabalho, ele não é um acidente de trajeto, ele não é um acidente de trabalho. Sim. Ou pode ser o contrário, não é tempo à disposição do empregador, mas você está indo para a empresa. Não vai pagar hora extra, não vai pagar tempo a mais, mas é um acidente de trabalho. Mas a grande maioria ainda tem o entendimento de que se acidentou indo para o trabalho, voltando de ônibus, de carro, de moto, de trem, é acidente de trabalho e vai ter as implicações de todos os pagamentos correspondentes. O senhor comentou que quem faz essa avaliação de que o colaborador, o empregado, pode ou não voltar a trabalhar é um perito, né, do INSS. Nesse caso que eu comentei, enfim, a pessoa voltou para a própria empresa num outro setor, porque imagino que então o perito avaliou que haveria condição dele ser realocado, enfim, numa outra situação. Mas quando não há então essa condição dessa pessoa voltar ao trabalho, nem na função que estava, nem numa função equivalente, o que acontece? O empregador fica responsável, então, por um pagamento específico? O senhor tinha comentado antes de arcar com despesas médicas e tudo mais, mas posterior a isso, tem algo que se estende por um tempo maior? Se o perito do INSS avalia que ele não tem condições de voltar, ele vai ficar recebendo esse benefício constantemente, né? Ele vai ficar ali 1, 2, 3, 4 anos até ser marcado essas avaliações periciais e o perito julgar que ele está apto. É por isso que ocorrem aqueles famosos multirões do INSS, de peritos, porque tem muita gente na fila esperando essa avaliação, que já tem condições de voltar a trabalhar, mas o INSS não consegue dar conta de tantas perícias que precisam ser feitas, então acaba atrasando muito. Quando há esses mutirões e as pessoas vão para essas perícias, aí sim eles podem ser diagnosticados como aptos a voltar a trabalhar ou não. Existe um outro ponto delicado dentro dessa designação do perito, de se pode ou não pode voltar a trabalhar, que é o chamado limbo previdenciário. Por quê? Supondo que você sofreu um acidente de trabalho, o perito do INSS diz que você está apto a voltar a trabalhar, e aí você volta para a empresa, e o médico do trabalho da empresa diz que você não está apto a trabalhar. São duas informações conflitantes, duas opiniões conflitantes, ambas com poder específico da profissão, e você não pode voltar a trabalhar pelo perito, mas não pode voltar a trabalhar pelo médico. Aí
você fica no limbo previdenciário conhecido pelos previdenciaristas, que aí você não consegue receber nem o benefício do INSS e também não recebe salário, que você não pode voltar a trabalhar. Essa é uma questão que gera, e eu acho que vai gerar por muito tempo, grandes demandas, porque aí a única opção é você ajuizar uma ação, e aí o juiz que vai decidir se a empresa que vai arcar com esse valor. Normalmente a empresa passa a arcar, porque o INSS já considerou você apto, então a empresa tem que ou mudar você de função, adequar você, ou pelo menos pague o valor e mantenha você em casa, mas normalmente as empresas não querem isso. Então, essa questão do limbo previdenciário é bem peculiar e acontece bastante. Por essa eu não esperava, não sabia nem que existia essa questão do limbo previdenciário. É um tema muito peculiar. Vou pesquisar mais sobre, inclusive, por pura curiosidade. Não sabia que existia essa condição em que a pessoa não pode ir para lugar nenhum. Sim, exatamente. Ela não vai para lugar nenhum. Ela não pode voltar a trabalhar e também não passa mais a receber benefício do INSS. Dentro do direito previdenciário é uma das questões que eles mais discutem, porque gera muito dano ao trabalhador, né? Ele fica parado, sem receber de nenhum lado. Só complementando algumas informações importantes relacionadas a acidente de trabalho. Quando você sofre acidente de trabalho, é importante que o empregador se atente, e o empregado também, que sendo acidente de trabalho ligado à profissão, à função que ele exerce, o benefício do FGTS, ele tem que ser depositado mensalmente, ele não pode ser cessado. Ele só vai ser cessado, o depósito, se aquele acidente não tiver relação com o trabalho. Se for um acidente comum. Se for um acidente ou doença profissional, o empregador continua depositando o FGTS mensal sem cessar. São as chamadas espécies B31 e B91, que são dois tipos de benefício do INSS, que quando a doutora Andréa vir, ela pode explicar muito melhor, porque é um campo muito amplo, mas resumindo, são esses dois. Então, todo acidente de trabalho, B91, caracterizado pela doença profissional ou doença ocupacional do trabalho, você tem direito a receber o FGTS, e o principal, que as pessoas muitas vezes não sabem, é a estabilidade. Então, você retornou para o trabalho, depois de ter ficado afastado mais de 15 dias, 16º em diante, ficou afastado, voltou a trabalhar. Do dia que você volta a trabalhar, você tem estabilidade de 12 meses após o retorno no emprego. Então, se você ficou lá 6 meses afastado, voltou a trabalhar, você ainda não pode ser demitido durante 1 ano. Essa estabilidade nas doenças relacionadas ao trabalho. Doenças comuns não gera estabilidade e não gera obrigatoriedade de manutenção dos depósitos do FGTS. Certo. Mais uma vez, Dr. Gilberto trazendo explicações muito interessantes para a gente sobre o direito do trabalho. Imagino que se você está em casa e tenha mais ainda alguma dúvida, procure o Dr. Gilberto, está sempre à disposição. Doutor, obrigado pela sua participação mais uma vez. Vamos para o intervalo rapidinho e na sequência a gente volta com mais Cidade ao Vivo.